Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e damos sequência hoje na nossa série Parabolando, onde a gente tem conversado e aprendido com as parábolas de Jesus. Tem sido um tempo bacana, se você não está acompanhando a série, né, nós demos uma breve introdução às parábolas de Jesus, a comunicação delas. No episódio 1 falamos sobre a parábola do semeador. No episódio 2 falamos sobre a parábola do trigo e do joio. No episódio 3 falamos sobre o grão de mostarda e hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Essa é provavelmente a parábola mais curtinha que Jesus contou. E o significado caminha junto, né? Ele contou juntinho isso provavelmente com a parábola do grão de mostarda. Agora, por que eu não juntei essas num episódio só? No próprio episódio, né, do grão de mostarda, tinham ainda mais lições que a gente podia falar, então eu separei elas aqui, porque esse é um princípio importante acerca do reino dos céus e eu quero enfatizar isso aqui. Para explicar melhor, leia comigo Mateus 13, no versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O Senhor está falando de uma mulher que pegou um fermentozinho e escondeu ali, três colherzinhas de fermento, 3 medidas de fermento. Mas aí ele levedou. O que ele levedou? Ele fermentou. Você já viu o que acontece quando o fermento fermenta? Então, de novo, essa parábola aqui, em semelhança à parábola do grão de mostarda, está falando desse reino que cresce. O reino que uma vez é difícil de se enxergar, se torna grande, à medida que é difícil de negar, é impossível negar. Então, o menor da semente se torna maior das hortaliças. 3 colherinhas de fermento se tornam um maço no armário da mulher. De novo, algo que mal se pode ver, se torna algo que não se pode negar. E eu quero falar um pouquinho, 3 lições práticas aqui, falando acerca do crescimento do reino. A primeira lição importante que eu aprendo aqui é sobre esperar a manifestação do reino. Por quê? Esse reino de Jesus, esse reino dos céus, ele começa com algo que mal se pode ver. Começa com discípulos confusos, imaginando que esse reino seria um pouquinho diferente. Mas um dia esse reino cresce ao ponto de que se não pode negar a beleza, a eficiência e a existência desse reino. E obviamente essa festa vai começar e ela já começou. Apesar da beleza, do reino do Senhor, haverá um dia onde o Filho do Homem retorna a essa terra e nós o veremos vindo nas nuvens, descendo nas nuvens com grande glória e poder. E nesse momento, onde o reino que se mal podia ver se torna um que não se pode negar. Então, tenha essa esperança, aguarde esse dia, esse grande dia, onde o reino vai ser manifestado de um jeito diferente. O segundo princípio que eu aprendo aqui é espere o crescimento do reino. Quer dizer, o reino de Deus ele não só cresce desse jeito literal, mas o reino de Deus cresce em cada um de nós, do mesmo jeito, quando o Senhor semeia uma mensagem, semeia as boas sementes dele, essas sementes podem germinar e gerar fruto em nós, especialmente falando acerca das boas novas. O reino de Deus tem essa natureza de crescer. O reino de Deus cresce dentro de nossos corações. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a caminhar com Ele, muitas vezes é aquele reino difícil de enxergar. Mas conforme nós caminhamos, e esse reino cresce dentro de nós, ele se torna difícil de negar. Porque agora o que antes era uma pequena sementinha, o que antes eram 3 colherzinhas de fermento, se tornam algo visível. Então espere crescimento, espere sim que o reino dentro de você cresça, que sua fé cresça, que a sua fome cresça. Crescimento é a natureza do reino e é o que nós devíamos esperar do nosso relacionamento com Deus. E se o reino não está crescendo dentro de nós, então algo de errado não está certo. E isso que me leva para a terceira lição que eu aprendo nessa parábola, que é analise o ambiente. Por quê? Porque o reino dos céus é, como Jesus explicou, um reino que tem uma natureza de crescimento. A semente germina, o fermento fermenta. Então o que acontece? Uma semente ela só não cresce, só não germina se o ambiente não é propício. Nós aprendemos com Jesus, inclusive, que existe semente sufocada, existe semente roubada, existe semente rasa. Do mesmo jeito, o fermento só não fermenta se não estiver no ambiente propício. Você sabe que minha esposa, faz umas coisas maravilhosas na cozinha. Algumas vezes ela fez em casa um pão caseiro que é sensacional. E vocês não entendem porque que as crônicas de emagrecimento são uma série devagar. Que não acabou a propósito, tá? Que essa série vai sair quando eu tiver terminado, Cruzado a linha de chegada.
que de recentemente está indo bem, mas o ponto é, eu lembro de uma vez que a gente bagunçou, né, o fermento, a fermentação da massa ali do pão que ela estava fazendo. E não cresceu. E foi mó frustrante porque ela tinha colocado tanto tempo, né, em fazer aquele pão. E frustrante para mim também, que estava com tanta vontade de comer aquele pão, que a fermentação não ocorreu porque a gente bagunçou o ambiente, que era para se fermentar aquela massa. Então, analise o ambiente. Se o reino tem a natureza de crescimento e ele não está crescendo dentro de mim, eu estou fazendo algo de errado. Eu estou proporcionando um ambiente que não é propício para o crescimento do reino dentro de mim. Porque, de novo, a semente só não germina e o fermento só não fermenta por um problema no ambiente. Então, analise seu ambiente. Analise o que pode estar acontecendo na sua vida que está impedindo o crescimento do reino no seu coração. E corrija isso. Só identificar qual que é o problema não resolve o problema. Se o reino de Deus é uma prioridade para você, você tem que agir com prioridade, priorizando o reino de Deus. Então, quando você percebe uma amizade que não é um ambiente, é uma amizade que impede o crescimento do reino dentro de você, não é o reino mais importante do que algumas amizades. Quando você percebe hábitos em você que impedem o crescimento do reino dos céus, será que esses hábitos não precisam ser corrigidos? Meu maior desejo nessa geração é ver pessoas que são apaixonadas pelo reino de Jesus. Quando você é apaixonado pelo reino de Jesus, você prioriza o reino de Jesus. Com, acima de tudo, o amor. Porque não é um reino egoísta, mas ainda precisamos ter zelo e cuidado para com o crescimento do reino em nossos próprios corações. Que não se adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então, para aqueles que são famintos pelo reino, esses terão zelo e cuidado para com o crescimento do reino dentro de nossos corações. Faz sentido? Deus abençoe você, a gente se vê no próximo episódio.